Graça e paz, amados irmãos, estamos trazendo um sermão para a nossa meditação, que temos lá em Mateus 16, versículo de 1 a 12, com o tema o fermento. Então vamos ler, irmãos. Mateus 16, de 1 a 12. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócrita, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e incrédula pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhes: adverti-vos e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles razoavam entre si, dizendo: e por que não nos fornecemos pão? Jesus respondendo disse: por que razoai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes, nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendeste? De não vos falei a respeito do pão, mas vos guardardes do fermento dos fariseus e saduceus. E quando compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento e do pão, mas da doutrina dos fariseus. Queridos, o fermento do fariseu era aquelas doutrinas e falsas filosofias. E Jesus advertiu-nos que nós também nos guardasse disto. Trazendo para o tempo de hoje, nós temos que nos prever do fermento dos fariseus. É o disse-me-disse que corre dentro das igrejas e aqui fora também, das fofocas, das mentiras, de tudo aquilo que corre no mundo atual, né? A função de fermento é inchar, é aumentar. E muitas vezes as pessoas escutam uma coisa aqui e aumenta assustadoramente, aumenta as coisas, aumenta os acontecimentos. Isso é fermento de fariseus. Nós temos que nos precaver de certas doutrinas que estão ensinando que não condiz com a palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo, temos que ser iguais aos bereanos. Eles tinham muito cuidado quando se pregava alguma coisa. Ele queria confirmação na Bíblia. Hoje, as pessoas não pedem a confirmação na Bíblia. Acredita em tudo que dizem. A pessoa chega, prega uma coisa que não é verídico, eles acreditam, é fermento.
aumentam as coisas, doutrinas falsas. As falsas doutrinas, elas estão aí. Temos que nos cautelarmos sobre esse tipo de fermento. Jesus não falava do fermento do pão, porque naquela época se comiam o pão não levedado, pão sem fermento. Porém, hoje tem até fermento demais, né? Se você fala uma coisa, as pessoas triplicam ela, aumentam, distorcem as coisas, dão tantas doutrinas erradas por aí, mas nós podemos nos precaver disso. Como? Conhecendo a palavra, estudando a palavra. Meu povo foi enganado porque lhe faltou conhecimento. Se nós traduzirmos para hoje, meu povo foi enganado porque não leram, não estudaram a Bíblia. E isso é ruim. Esse é o fermento. Temos que ter muito cuidado. São doutrinas de fariseus e saduceus. São sempre contendas. A igreja precisa urgentemente, agora, atualmente, se precaver dessas coisas. Fulano me disse, eu ouvi falar. Isso não é pregação. Eu ouvi falar de fulano me disse. Eu ouvi falar que fulano fez isso ou aquilo. Pessoal, foge desse fermento. Foge desse fermento. Porque isso aí não adianta para a obra do Senhor. O que adianta é que o Senhor fez, está fazendo, está nos orientando para que nós não caiamos em contradições, em problemas. Tem cuidado com o fermento do fariseu. E eu também te digo, toda pregação ela tem que ter respaldo bíblico. Essas pregações de pregadores de auditório, isso aí não nos traz para nada, não serve para nós para nada. Porque não está escrito, muitos animadores de auditórios, eles querem ver plateia. E o Senhor Jesus sempre dizia, a ninguém digais nada, porque o Senhor não queria e nem quer divulgações de tantas coisas que se fazem por aí nas igrejas, a pessoa querendo puxar a glória para si, as pessoas dando até falsos testemunhos. Tem, pessoal, tem pessoas aí dando falsos testemunhos, armações de pregações. Tem pessoas aí que diz que cura, mas aquela pessoa que, entre aspas, eles disseram que foi curado, foi um ator. Foi um ator que chegou ali, se fez de enfermo, se fez de doente, e quando aquele pregador de auditório estende a mão, aquela pessoa levanta curada. Jesus não trabalha assim. Seja iguais aos crentes de Bereia. Confirma na Bíblia. A pregação do Senhor é muito diferente do que estão fazendo atualmente aí. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de fermento. Com isso, a descrença só faz aumentar. As pessoas até deixam de crer por esses tipos de pregadores de auditório, né? Eles não estão fazendo nada para o evangelho crescer. Vamos pregar o que está escrito, o que Jesus fez e faz. Vamos colocar em prática a nossa fé. Porque o homem ele é falho, o homem nada pode fazer se o Senhor não fizer. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. E ele diz, a minha glória eu não darei a ninguém. A ninguém. E tem pessoas puxando a glória para si. Cuidado, irmãos, com o fermento dos fariseus. Cuidado com esses dizeres dentro de igrejas, que às vezes, ao invés de ensinarem o que está certo, ele ensina coisas do mundo dentro das igrejas. Nós somos exemplo para o mundo e não trazemos exemplo do mundo para dentro da igreja. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ensine cada vez mais para que possamos seguir a Jesus na beleza da sua santidade. Pai, abençoa essas pessoas que estão ouvindo esse sermão, essa pregação. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa o pai de família, a mãe de família, as crianças. Abençoa as nossas famílias.
a família do povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.